Esta foi uma das questões consideradas mais difíceis do Enem, ou seja, uma questão de nível difícil, considerada por todos os professores da área. E eu também não vejo diferente, porque é uma questão que dava para resolver apenas usando o enunciado, né, claro, e usando aqui o mecanismo da reação, das reações orgânicas, né? Porém, não sendo assim, o estudante precisaria ter uma malícia, porque essa questão ela envolve vários conceitos. Ela traz uma revisão de eletronegatividade, geometria molecular, reações de substituição, o que é nucleófilo, eletrófilo, e também ela traz também uma noção sobre radicais. Essa questão ela está dentro da química orgânica, dentro do conceito de reações orgânicas. Então vamos ler o enunciado para a gente tentar aqui entender essa questão. Então essa questão é a questão do Enem 2018, ela está no meu caderno rosa aqui, é a questão 119. Então aqui tem a hidroxilamina NH2OH é extremamente reativa, né? E reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada, né? O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10/5. Né? Já vou marcar esse fator aqui de 10/5. Né? Um fator de 10/5. Em um estudo de possível substituição do uso da hidroxilamida, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Né? Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Lembrando que reatividade dentro da química, ela é a tendência, né, para uma reação acontecer. Uma coisa que tem menor reatividade, ou seja, tem pouco tendência para a reação acontecer. Então, o que eu entendo aqui dessa questão é o seguinte: uma reação química está acontecendo, né, aqui nos produtos, né, desse lado de cá, eu tenho o uso do anídrido acético, né, que também é uma função da química orgânica. Lembrando que esses conceitos, mecanismo de reação, isso é um tema bem recorrente do Enem, tá? E está tudo dentro de química orgânica. Então aqui eu tenho a função anídrido acético, aqui eu tenho a outra função, que é uma substância pertencente à função orgânica. Nós temos a hidroxilamina, e formando aqui também, né, uma outra função, tanto pela via 1 como pela via 2. Repare que eu tenho aqui o mesmo produto, né? Eu tenho aqui a via 1, né, e tenho aqui a via 2. Então, pela via 1 eu formo também aqui, ó, eu tenho aqui uma carbonila C-OH, tá vendo? Então, quando eu tenho C-OH, eu tenho uma carbonila, né? Mas aqui agora, quando eu tenho essa carbonila ligado a uma hidroxila, né? Então essa é uma configuração dos ácidos carboxílicos, né? Então eu tenho aqui MET e ET, então eu tenho, seria um ácido etanóico, né? Ou ácido acético, C-OH, carboxila, tá? E tanto em cima na via 1 como na via 2 eu tenho isso aqui. E formando os produtos, né? Aqui forma o produto A, né? E aqui forma o produto B. Agora o que ele diz é que o produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10/5, né? Isso é muito alto, isso aí. Por quê? Porque na verdade dizer que essa reação em cima ela acontece num fator de 10/5 é um fator bem alto. Quer dizer, 10/5 seria 100 mil vezes mais. Então essa reação de cima ela tem a possibilidade de acontecer 100 mil vezes mais, né, que a reação de baixo, né? Nós vamos ver o porquê que essa reação é tão favorecida em relação a de baixo.
Então, em um estudo de possível substituição do uso da hidroxilamina, foram testadas moléculas de 1 a 5. Então, aqui embaixo, nós temos aqui, ó, 5 moléculas aqui, né? 5 moléculas. E essas moléculas são as candidatas para substituir, pelo que eu entendi no enunciado, substituir a hidroxilamina, entende? Para substituir a hidroxilamina. Então, se eu substituir estas moléculas por alguma razão, substituir pela hidroxilamina, qual delas vai dificultar a reação? Qual delas vai ter o que? Menor reatividade? Ou seja, qual delas vai dificultar a tendência para a reação acontecer? Ou seja, maior reatividade, maior tendência para a reação acontecer. Menor dificuldade, menor reatividade, ou seja, tem uma menor dificuldade para a reação acontecer. Então, dessas aqui, qual que vai dificultar a reação? Favorecendo, não favorecendo, né, a formação dos produtos. Bom, olhando só pelo mecanismo, a gente percebe a seguinte situação. Eu vou tentar fazer a geometria molecular da hidroxiamina aqui para a gente poder entender. Então, simplesinho ficaria assim: o hidrogênio, né? Lembrando que essa geometria ela é piramidal, né? Ela é uma geometria piramidal muito parecida com a geometria da amônia, né? NH3. Então, aqui só para a gente entender, então aqui eu tenho a molécula da hidroxilamina, né? Hidroxilamina. Então, NH2, vocês estão vendo aqui, ó, NH2, né? NH2, né? OH, né? Aqui seria a forma molecular, que é a forma estrutural. Então, nessa reação em cima, o que eu percebo? Quando o anidrido acético reagiu com a hidroxilamina, a reação foi quebrada aqui. Deixa eu voltar aqui. Quebrada, colocar mais aqui. Sobrando esta parte para a esquerda, que é o C-O-O. Esta parte aqui da direita, C-O aqui, que é a carbonila, ela praticamente grudou aqui. Eu vou usar a palavra grudou. Grudou aqui, ó. Tá vendo? A molécula se dividiu. Esta parte aqui, ó, NH2O, grudou na carbonila. Então, repare que é isso que aconteceu aqui, ó. C-O, que é o produto A, né, que foi formado. C-O grudou em que? NH2O. Aqui, ó, NH2O. Repare, então, essa situação aqui, né? NH2O. Então, a parte que grudou foi esta aqui, né? Na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Daqui para lá, né? NH2O. Bom, então, formando, né, o produto A. E aí você me pergunta, e o hidrogênio que sobrou aqui? O que aconteceu com ele? Esse hidrogênio grudou aqui, ó, né, no grupo, na outra parte da molécula, C-O-O, tá vendo? C-O-O, C-O-O, e o hidrogênio, que é esse cara aqui, agora ele já está aqui, tá vendo? Ele veio para aqui. Aqui está o hidrogênio. Então, formou o produto A. Na situação B, então, nesta primeira hipótese aqui, a quebra da ligação aconteceu aqui, né? Deixa eu voltar aqui. A quebra da ligação aconteceu aqui, por isso desenhei a geometria. Então, essa parte NH2O, tá vendo? NH2O grudou com esta parte aqui, formando o produto A e também formando o ácido acético, ok? O ácido acético aqui. Na segunda via acontece a mesma situação, porém na segunda via a quebra já não ocorreu aqui. A quebra
já ocorreu no hidrogênio. Então vamos entender aqui. Na primeira via a quebra tinha ocorrido aqui. Na segunda via aqui, ó, originou o mesmo ácido acético, liberando hidrogênio. Mas neste caso a quebra ocorreu aqui. Tá vendo? Então você vai perceber que aqui, ó, não tem o heteroátomo oxigênio. Aqui o heteroátomo é o nitrogênio. Então a quebra ocorrendo aqui, toda essa parte restante da molécula aqui, ó, NHOH, tá vendo, ó? NHOH ficou para a direita e este nitrogênio ligou diretamente, né? Diretamente aqui no carbono, não é isso? Deixa eu voltar aqui. O nitrogênio, esse nitrogênio aqui, como eu estava falando, ligou diretamente no carbono. Tá vendo? NHOH, diferente de cima, que a ligação foi quebrada desse lado. Bom, aí o que acontece? Neste caso, então, tanto aqui foi liberado um hidrogênio para reagir com o C dupla O, né, para formar o ácido acético, na via 1, na via 2 também. Após esse nitrogênio ligar aqui na carbonila, né, lembrando que aqui desse lado é carbono, tá? Após ligar aqui, ele liberou esse hidrogênio, ou seja, pela via anterior foi liberado o hidrogênio, né, deixa eu trocar aqui. Pela via anterior, aqui no caso, vamos voltar aqui, foi liberado o hidrogênio aqui, ó, da direita, certo? Já resolvi aqui. Por esta outra via foi liberado aqui o hidrogênio da esquerda, mas nos dois casos liberou hidrogênio e formou o ácido acético, ok? Essa é a forma de bagunçar aqui esse mecanismo, né, da química orgânica, mas no entanto nós conseguimos entender o que aconteceu aqui nesta prova. Bom, aqui, ó, na molécula 1, vamos entender aqui, na molécula 1, eu percebo que eu tenho, então a ideia é o seguinte, é ter hidrogênios tanto ligados no nitrogênio como no oxigênio para liberar, para formar o ácido acético. Na molécula 1, eu tenho hidrogênio ligado no oxigênio e no nitrogênio, que pode ser liberado para formar o que? O ácido acético. Na molécula 2, eu tenho hidrogênio ligado no nitrogênio, que numa reação pode estar liberando também esse hidrogênio para formar também o ácido acético, ok? Então aqui também tem, né, como acontecer a ligação. Na questão 3 eu tenho hidrogênio para ser liberado também, tanto ligado no oxigênio como no nitrogênio. Na questão 4, aqui que vem, né, na molécula 4 aqui, é aí que vem a situação, porque o que acontece? Aqui eu não tenho hidrogênios. Alguém poderia falar, mas e estas pontas aqui da molécula? Esse sistema aqui onde a gente fala sistema de varetas aqui, ó, quando não tem nada, né, a gente tem carbono. Então aqui eu teria um carbono, aqui eu teria outro carbono e aqui outro carbono. É uma molécula bem apolar, na verdade, né? Ela está cercada por grupos, como o carbono faz 4 ligações, então eu entendo que em cada situação dessa aqui eu tenho o grupo CH3, ok? Eu tenho o grupo CH3 aqui, ó, nessas extremidades, completando aqui a forma estrutural da molécula 4, ok? Na verdade aqui, o que acontece? Esses grupos CH3 aqui tornam a molécula um pouco apolar, e a questão também, principalmente aqui, é que essa molécula ela não tem, repare para você ver, hidrogênios para liberar, para formar o ácido acético.
Então ela foi considerada a resposta que seria a alternativa aqui D, né, que é a questão 4, porque essa aqui ela não consegue, essa molécula não dá para ter uma boa reatividade aqui para substituir a hidroxilamina, porque ela não tem hidrogênios para ser liberados para formar o que principalmente? O ácido acético, né? Então aqui, ó, nas duas vias eu preciso formar o ácido acético. Então a ideia aqui, olhando pelo mecanismo, era entender o seguinte: se a molécula não tem esse hidrogênio para liberar, tanto na via 1, né, como na via 2, todas as duas liberaram esse hidrogênio, mas se a molécula não tem esse hidrogênio, então não é possível a reação acontecer, tornando sua reatividade baixa. Aqui também eu vou deixar aqui um X, porque essa aqui também teria uma boa reatividade, porque ela tem, apesar dela ter carbono nas extremidades, né, aqui, mas tem carbonos nas extremidades, está vendo aqui, mas a molécula, apesar de ter esses carbonos nas extremidades, ela aqui no caso, ela me fornece também o hidrogênio. Ele está ligado ao oxigênio, né? Não tem hidrogênio ligado no nitrogênio. Aqui seria carbono, né? Como eu estava dizendo. Aqui também tem carbono, né? Aqui tem carbono, aqui tem carbono também. Mas no caso ela tem um hidrogênio para poder fornecer para a formação aqui do ácido acético, que não acontece nas outras. Então a ideia aqui principalmente era observar se estas moléculas que estão aqui listadas de 1 a 5, se elas teriam condições de reagir com o anidrido acético e formar, né, o produto A e B, né, que seriam subprodutos, mas a ideia principal é que essas moléculas formassem quem aqui? O ácido acético, né? E sem esse hidrogênio vindo para cá, ó, não tem condições de formar o ácido acético. Bom, essa era a ideia. Agora a outra parte é dizer que, por exemplo, se a gente for comentar a questão aqui, os assuntos de revisão, a gente pode fazer uma revisão sobre eletronegatividade. Por exemplo, aqui, ó, nucleófila quer dizer uma coisa que é nucleófila, ou seja, núcleo, e fílica, afinidade, ou seja, afinidade por núcleo. Os núcleos dos átomos, eles são positivos, porque é lá que ficam os prótons e os nêutrons, certo? Então uma coisa que tem afinidade por núcleos é uma coisa negativa. Quem vai ter afinidade por carga positiva é negativo. Então se eu digo que uma coisa é nucleófila, ela tem afinidade por núcleo. O núcleo por ser positivo, então esta coisa, né, estas molécula ou substância ou íon, né, ela é negativa. No caso aqui, ó, nucleófila, né, uma substância que tem essas características, né, afinidade por cargas positivas. Nós temos também nesse conteúdo reações de substituição, então estudem para o próximo Enem. É um tema muito recorrente, reações orgânicas, mecanismos de reações orgânicas, né? Todos esses mecanismos aqui, né, eles caem no Enem. São temas bastante recorrentes, né? Então, eu disse, né, reações de substituição, está dentro da química orgânica. Funções da química inorgânica, né? Nós temos aminas, nós temos aqui a função anidrido acético, nós temos aqui a função dos ácidos carboxílicos, tá vendo? São todos temas dentro da química orgânica. Outra coisa também aqui, ó, dá para revisar um pouco de conceito de eletronegatividade, mas por quê? Porque justamente ele está dizendo que o produto A é favorecido num fator muito alto com relação
ao B, né? Por que isso, né? Dá para ter uma ideia, porque na verdade, neste caso aqui, você percebe aqui, ó, claramente aqui, vamos ver aqui, que aqui, ó, você tem o oxigênio, não é verdade? Se ligando a carbonila. E aqui você tem quem com o heteroátomo se ligando a carbonila? Você tem o nitrogênio. Então, numa fila de eletronegatividade, aquela que você aprendeu na escola, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então você tem F, O, N, né? Fui ontem no clube, o clube representa o cloro, briguei, né? O bromo, I de iodo, né? Saí de enxofre, correndo carbono, P, fósforo, hospital. Então dá uma revisada nisso na fila de eletronegatividade, né? Então o primeiro elemento mais eletronegativo é o flúor, né? Fui ontem no. Então se você pegar aqui a situação, você vai perceber o seguinte, né? Então você tem F, né, vírgula, né, O, né, vírgula, N, né, vírgula, depois Cl, né, vírgula, e aí vai, né? E aí vai. Mas o primeiro átomo mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro. Então a gente cria uma frase para isso. Fui ontem no clube. E aí vai, né? Briguei, saí correndo para o hospital. Ok? Então, a ideia aqui é o seguinte, que esta reação é mais favorecida, olhando o conceito de eletronegatividade, porque o oxigênio, tá vendo? Ele está antes do nitrogênio. Então, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, por isso que essa reação de cima é mais favorecida por causa do eletromagnetismo. A atração do oxigênio pela carbonila é muito mais forte que a atração do nitrogênio pela carbonila. Então, aí tem um pouco de eletromagnetismo aí também, que na química nós usamos dizer eletronegatividade. Ok? Era um outro meio mais difícil de achar a resposta, porque tem muita teoria, né? A geometria molecular também, que eu acabei de fazer também, ajudava para a gente entender o mecanismo, que também é uma revisão de geometria molecular, reações de substituição, né? De adição também. É bom estar estudando isso aí para o próximo Enem, que é um tema recorrente. E o que mais? Nós temos também, né, a questão dos radicais, né? Os radicais aqui, né? Quando eu disse para vocês que aqui nesse sistema bastão, né? No sistema bastão aqui, quando não tem nada, aqui tem carbono, né? Muita gente errou porque achou que aqui era hidrogênio, mas quando não tem nada é carbono. E esse carbono está ligado a um grupo que CH3, porque o carbono ele faz o que? 3 ligações. Então cada carbono desse aqui tem 3 hidrogênios nas suas extremidades, tá bom? Então esses são radicais metila, né? Tem uma questão de radicais também. A questão aqui desta molécula, porque ela não tinha hidrogênio para nos favorecer a reação. E é uma molécula polar também, é apolar, né? Bem apolar, sem afinidade, com pouca afinidade, porque ela é cercada por grupos metila, por carbono, lembrando muito o hidrocarboneto. Claro que temos átomos aqui bastante eletronegativos, mas a questão principal é porque nesta molécula nós não temos o hidrogênio para ser liberado, ok? E a revisão é essa aí. E funções, né? Estudar bastante funções. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Fiz uma revisão, uma bagunça geral aqui, uma revisão, mas está tudo aí nesses temas recorrentes que podem cair de novo no Enem, no ano passado. Então pega essa explicação aí, faz uma revisão sobre tudo, eletronegatividade, geometria molecular, reações de adição, substituição, radicais, fórmula molecular, as fórmulas de modo geral, as estruturais, eletronegatividade, né? Essa coisa do fui ontem no clube, briguei,
Isso aí, mecanismos orgânicos, de reações orgânicas, tá bom? Se você gostou e se eu te ajudei, dá um joinha aí, me ajuda aí. E no mais, fiquem todos com Deus e que o Criador esteja conosco nessa nossa luta diária. Obrigado.